que vou falar hoje sobre... Bota o tema aí rapidinho para mim, que faz todo sentido. Não fazia não, agora está fazendo. O exemplo transcende o tempo. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Eu quero agradecer a tia Ângela e a Monique, porque foram pessoas que não pararam na obra, e por elas não pararem, elas alcançaram a minha família, e eu fico muito honrado. Quem sou eu para estar aqui em cima? Mas Deus quis assim, então vamos fazer a obra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34. Peraí. Vamos abrir em 1 Samuel 16. Samuel 16, a partir do capítulo 11, do versículo 11. Vamos deixar Deus falar no nosso coração. Amém? Vamos lá. 1 Samuel 16, versículo 11, vai dizer assim: E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? Estão aqui todos os teus filhos? É uma pergunta. E ele disse: Resta ainda um jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazei-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo, e trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência, agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu nos meios dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Começando aqui uma história que muitos de nós conhecemos sobre Davi. Davi é um homem escolhido segundo o coração de Deus. Porém, todos nós temos um propósito. Porém, todos nós temos um chamado. E esse chamado, por muitas vezes, é difícil viver esse chamado. Porque esse chamado, ele tem que ter um pouco de preparação. Esse chamado tem que ter uma estrutura. Esse chamado precisa ter um treinamento na nossa vida. Senão não dá para exercer o chamado. Senão nós não conseguimos exercer o chamado se nós não formos treinados. Eu pergunto a você, a primeira pergunta que eu faço a você nessa noite é: por que Deus escolheu você? Para pensar um pouquinho, por que Deus te escolheu? Deus te escolheu porque em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 6, vai dizer assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. Porém, no versículo 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por isso que você foi escolhido. Por isso que você é escolhido. Por isso que você é escolhido. Porque você é diferente. Porque você, como eu, temos um temor ao Senhor e colocamos em nosso coração em fazer a obra com excelência. Eu venho falando isso aqui por muito tempo, desde quando Deus me levantou como diácono aqui, né? E até antes um pouco eu queria fazer muitas coisas na igreja, mas não podia fazer, porque algumas coisas eram os diáconos que faziam. E eu falava: Senhor, eu quero servir ao Senhor melhor. Aí Deus tive a oportunidade, assim, a graça do Senhor de ter me levantado. Eu falei: Senhor, eu quero fazer mais para o Senhor. Quero fazer com excelência para o Senhor. Porque alguém um dia me ensinou que eu precisava fazer com excelência. Isso significa que alguém foi exemplo para mim. Alguém foi meu exemplo.
Alguém se dedicou ao ponto de eu olhar e falar, não, eu tenho que ser igual àquela pessoa. Eu falo muito que eu quero ser igual ao pastor Bruno, mas o senhor pregou agora para os jovens, ele falou, não, ninguém tem que ser igual a mim, você tem que ter a sua identidade. Então eu preciso ter o exemplo que ele tem, a maneira que ele faz, eu posso trazer para a minha vida. Por isso que o exemplo transcende o tempo, porque hoje o pastor Bruno está aqui, mas quando ele não estiver, ou o pastor Marcos não estiver, porém o exemplo que eles colocaram no nosso coração vai continuar reverberando na nossa vida. Esse é o grande chamado. Por isso que o nosso chamado é desafiador, não é fácil ter um chamado na vida, porque o chamado requer luta, o chamado requer sacrifício, o chamado requer você fazer jejum, o chamado requer você ler a palavra, o chamado requer você sacrificar um tempo da sua vida para fazer a obra, o chamado requer que você, às vezes, largue a sua família um pouco para fazer a obra do Senhor. E por muitas vezes você vai para a casa de alguém, orar por essa pessoa, falar até de parte financeira, que é uma coisa que dói o nosso coração. Porém, lá dentro de casa, está uma prova danada. Mas aí você está profetizando na casa de alguém, que ela seja próspera, que nunca falte alimento na casa dessa pessoa, mas em compensação na sua, não está faltando, mas está um pouco difícil. Então o chamado é sacrifício. A gente precisa entender que o chamado é sacrifício. E o chamado é muito importante para a nossa vida. E Deus fala muito no meu coração sobre exemplo, porque sem o exemplo nós não seríamos nada. Sem o exemplo, eu não saberia tocar o violão, porque hoje a gente vê Josadak tocando violão, ele é um exemplo de como ele toca bem. Porque eu não posso seguir o exemplo dele? Porque eu não posso seguir o exemplo de alguém que prega muito bem? Se ele prega muito bem é porque ele tem um chamado, ele busca o Senhor, ele lê a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa fazer o melhor sempre para o Senhor. Mas vou tirar uma parte aqui sobre exemplos ruins. Porque existem exemplos excelentes, mas existe um exemplo ruim que às vezes a gente também fica olhando. Esse exemplo ruim mexe com o nosso coração às vezes, porque a gente não entende porque aquela pessoa está fazendo às vezes algo errado. Porém, ela está fazendo porque ela é desobediente ao Senhor. Então, Deus botou no meu coração aqui, porque a gente está falando de Davi. É uma mensagem que Deus botou no meu coração em relação a ser exemplo, que o seu exemplo seja para a vida de alguém. E ser exemplo para a vida de alguém é de geração em geração, de geração em geração. Hoje eu tenho minha filha, daqui a pouco eu vou ter netos, daqui a pouco ela vai ter netos também. E como é que vai ser? A gente precisa reverberar a palavra do Senhor para alguém. Para isso acontecer, eu preciso ser exemplo para alguém. Mas também para ser exemplo para alguém, você precisa ser obediente a Deus. Senão não tem como você ser exemplo para alguém. Porque toda vez que tem uma tribulação, uma dificuldade, você se afasta do Senhor. E como é que você é exemplo se você se afasta do Senhor? Como é que você vai ser exemplo se você faz algo errado? Como é que você vai ser exemplo que se um dia você está aqui no altar, outro dia você está lá fora, fazendo de qualquer maneira a obra de Deus? Ou não está fazendo? Qual é o seu exemplo? Como você tem sido exemplo para alguém? Como que um dia você está aqui, porque ser crente na igreja, irmão, é muito fácil. Eu digo por mim, quando eu me converti. Quando eu me converti, eu fui para a igreja, eu ainda era do mundo, tocava meus pagodes, bebia. Porém, eu ficava perto da igreja de Cristo, porém num bar que tem lá na esquina. Eu ficava lá. Mas eu via uma pessoa que é um exemplo para muita gente aqui, tio Álvaro. Tem gente que não sabe da história de tio Álvaro, mas tio Álvaro é um exemplo de perseverança. Tio Álvaro passava perto de mim com tia Célia, ele olhava para mim, mas ele não precisava falar nada, só o olhar dele já penetrava dentro do meu coração. E eu ficava ali perto da igreja bebendo, e o culto acontecendo lá terça-feira ou quinta. Mas eu precisava entender que ele era um exemplo para mim. Ele não fez nada, só ao ele andar e eu ver ele, e lógico que hoje eu entendo que Jesus estava sendo resplandecido pela face dele,
aquilo me constrangia, ao ponto de eu parar de fazer o que eu fazia. Mas eu era ainda o exemplo ruim, entre aspas, porque eu era novo convertido, mas eu não tinha o entendimento ainda. Mas as pessoas me viam na igreja. E como você está sendo exemplo agora que você tem uma maturidade dentro da igreja, dentro da palavra de Deus? Como você está agindo no seu trabalho? Como é que você quer alcançar alguém? Como é que você quer alcançar alguém se você não consegue ter uma mansidão, ter um domínio próprio de si mesmo, quando acontece alguma coisa no seu trabalho? Então, o exemplo é algo sobrenatural na minha e na sua vida. Então, Deus me trouxe aqui um exemplo ruim como Saul. Em 1 Samuel 15, 26, vai dizer assim: E Samuel disse a Saul: Não retornarei contigo, pois rejeitais a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. E no 28, e Samuel disse: Nesse dia o Senhor rasgou, e Samuel lhe disse: Nesse dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e deu a um vizinho teu, que é melhor do que tu. Isso rasga o nosso coração. Por isso que eu falei aqui no início, porque Deus escolheu você, porque alguém deixou de fazer algo que você vai fazer. Alguém deixou de ser exemplo que você vai ser. Alguém deixou de fazer algo de Deus que você vai fazer. Mas você precisa fazer. Você não pode procrastinar a obra do Senhor. Você não pode negociar a obra do Senhor. Não existe isso. E é engraçado que quando a gente vai pregar, ou quando a gente vai falar algo da palavra de Deus, eu não tinha essa experiência por algum tempo, depois eu passei a ter que, toda vez que Deus vai te dar uma palavra, mas Deus rasga a gente de uma certa forma, irmão, que você fica assim, adormecido. Eu falei: Senhor, que isso? Que palavra é essa? A palavra é: seja exemplo para alguém. Porque às vezes nós não sabemos o que está acontecendo com a outra pessoa, você não sabe da vida da outra pessoa, porém, o mínimo que você faz toca naquela vida. Um abraço melhora a vida de alguém. Um glória a Deus melhora a vida de alguém. Um eu te amo melhora a vida de alguém. Mas para isso, você precisa entrar na casa dessa pessoa e ser um exemplo para ela. Isso é importante. Como é que você vai na minha casa hoje, irmão? Vai abrir a minha geladeira? Eu já tive essa experiência na minha própria casa. Eu teve um final de semana que minha sogra foi para lá, se não me engano. Ela levou, meu cunhado levou cerveja para lá. Eu morava no Rio Douro ainda. Eu falei: meu Deus, Tiago, se chegar alguém aqui em casa agora, nesse momento: ei, varão, beleza? Vim te visitar. Amém, irmão? Pega uma água lá. Quando ele abrir a geladeira, um monte de cerveja Antártica. Fala para mim, qual vai ser a sua reação? Eu já era levita da casa do Senhor, já estava aqui em cima desse altar tocando, e todos me vendo como vocês estão me vendo hoje. E aí? Não tem como, irmão. Não tem como. Não tem nada demais, a cerveja está lá? Não, realmente não tem. Mas acontece o seguinte: não é sobre mim, é sobre quem está vendo. A pessoa tem maturidade para entender que eu estou com uma visita na minha casa e não sou eu que estou bebendo? Mas o diabo é sujo, irmão. O diabo é sujo. O diabo vai botar algo no coração daquela pessoa para afastá-la da igreja. Então vai falar: pastor Bruno, seu diácono estava com cerveja na geladeira. E aí? Como vai ser? Porque não é sobre mim, ele me conhece há 15 anos. Sabe que não vai ter cerveja na minha casa. Porém, o diabo usou essa armadilha para alcançar um neófito, um novo convertido. Então, por isso que a gente precisa ser exemplo aqui dentro e fora daqui. Faça o melhor do Senhor lá fora e aqui dentro. Porém, aqui tem que ser 100%, lá fora tem que ser 200%, irmão. Porque lá fora é onde aponta o dedo para você.
É lá fora que você lida com o ímpio olha para você e fala: quem é você? O ímpio quer falar algo para você que não é da parte de Deus, quer te mostrar fotos que não é da parte de Deus. Eu passo por isso o dia a dia, irmão. Só Deus sabe o que eu passo no centro cirúrgico, com os médicos tudo doido. Porra, eu fico: Senhor, não quero olhar para aqui, não sei nem para onde olhar. É difícil, mas não é impossível. Então Deus botou no meu coração o exemplo de Davi. Davi é uma pessoa muito importante. Eu li no início ali, Davi é um menino de 14 a 15 anos, mais ou menos. O menor da casa do seu pai. Um adorador que cuidava das ovelhas, as protegia de leões e ursos. Nesse momento de cuidar das ovelhas, estava sendo treinado, preparado, sem saber por Deus, pois seria um homem escolhido segundo o coração de Deus para ser rei de Israel. Davi não podia ser rei de Israel se ele não fosse treinado antes. Não tinha como. Não tinha como ele ser exemplo se ele não fosse treinado antes. Amém? Deus está nos treinando, nos preparando para alcançar o propósito das nossas vidas. Isso é importantíssimo. A gente precisa entender dessa forma. E o transcender que Deus botou no meu coração, transcende. O significado é ultrapassar, ir além do que é comum ou esperado, que é mais profundo, grandioso ou superior do que aparenta. Você não sabe quem você vai alcançar. Você não tem ideia de onde você vai estar amanhã. Você não tem ideia de onde o seu chamado vai te levar. Mas uma coisa eu te digo: o seu chamado vai alcançar alguém. E esse alguém vai ter que ter uma vida como você tem. Esse alguém vai ter que levar uma vida com Deus como você leva. Para isso você precisa ser exemplo dessa pessoa. Por isso que muitas pessoas às vezes se afastam da igreja, irmão, sabe por quê? Não querem ter princípios da palavra. Aí a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do irmão. Não, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua. A culpa é minha, que não ouvi a voz de Deus, que não quis ser discipulado pela palavra, que só o pastor ter falado: fica no banco hoje, irmão. E vou sair da igreja. Ei, aprenda a ser ensinável. Aprenda a ser ensinável. A minha vida nessa igreja foi assim. Você acha que eu vim para cá bem? Não vim não, irmão. Vim separado de Luciane. A gente foi para o encontro de casais. Foi assim, coisas extraordinárias aconteceram. Mas o Carlos que você vê hoje, eu não era assim 15 anos atrás. Eu não tinha maturidade que eu tinha 15 anos atrás. Não tinha, irmão. Era muito mais desafiador. Era desafiador para o pastor Marco vir falar comigo, pastor Elaine, fazer gabinete, me abrir. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil servir a Deus. Algo que você tem que fazer, com o exemplo que você vai ser a partir de hoje, é impactar a vida de alguém. O impacto do Evangelho se mede pela fidelidade ao chamado divino e não por estatística ou aplausos. Vou repetir para você ouvir. O impacto do Evangelho se mede pela fidelidade ao chamado divino e não por estatísticas ou aplausos. Eu não conheço o pastor Bruno por aplausos ou por estatística, que ele prega muito bem. Eu conheço ele pelo fruto que ele dá. Eu conheço o pastor Marcos pelo fruto que ele vem dando há muitos anos. Quem sou eu para questionar? E quem nunca aqui foi impactado por uma palavra do nosso pastor? Quem nunca aqui foi impactado pela palavra do pastor Marcos, por algum diácono que é dessa igreja, algum irmão? Porque eu e você
precisamos impactar a vida de alguém. Eu e você precisamos fazer a diferença nessa geração. Eu e você não podemos ser as mesmas pessoas que fomos ontem. A gente precisa ser uma melhor versão de nós mesmos. Não importa a dificuldade. Não importa o que você está passando. Não importa no sentido que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado por mim e por você. Ele ainda falava que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu como carne, por que nós não podemos vencer? O que te impede de vencer algo que Deus botou no seu coração? O que te impede de ser alguém com excelência? O que te impede de servir a Deus com excelência? Eu venho falando muito isso com os diáconos, muito, massivamente. Seja excelente, seja excelente. Excelente não é ser perfeito. Excelente é você fazer o melhor com o que você tem. Isso é ser excelente. Porque perfeito, só Jesus, irmão. Mas faça com excelência. Dê o seu melhor na casa do Senhor. Dê o seu melhor para alguém. Seja a sua melhor versão para alguém. Eu venho aprendendo nesses dias, congressos e tudo que a gente vem organizando, vem trabalhando, vem sendo responsável por algo que Deus colocou para a gente ser responsável, extrair o melhor de nós. Eu não posso extrair o seu pior. Eu tenho que extrair o seu melhor. Extrai o melhor da pessoa. Não extrai o pior dela. Porque o pior dela já está nela. Extrair o melhor é você amar essa pessoa. Porque amor tira o defeito da pessoa. O defeito não aparece quando ela faz o certo. Então você precisa extrair o melhor de alguém. Não extraia o pior de alguém. Por isso, que ser chamado não é uma escolha. Ser chamado não é uma escolha. Esse é um propósito divino de Deus na sua vida, para alcançar pessoas no presente e no futuro. Por isso que o chamado não é uma escolha. Eu não escolhi estar aqui. Eu fui chamado para estar aqui. É diferente. Por isso que o chamado não é uma escolha, e sim um propósito divino de Deus para a sua vida, para alcançar pessoas no presente e no futuro. Você precisa, com a sua vida, alcançar gerações. Pense bem no que você está fazendo. Pense bem da maneira que você está fazendo. Pense bem como você está entrando por aquelas portas e como você está saindo por elas. Porque, de fato, a nossa oração aqui é que você entre de uma forma, mas saia melhor do que você entrou. Mas você realmente está saindo melhor do que você entrou? Ou está vindo para a igreja só por causa da religiosidade de vir? A pior coisa, eu passei por isso também, e eu estava falando com o Luciane hoje. Essa igreja para mim é uma faculdade, irmão. Tudo que eu sei, eu aprendi aqui dentro. Eu já fui religioso um dia, aqui dentro. Porque a religiosidade entra na nossa vida para parar você. Você quer vir para a igreja, mas você não senta nessa cadeira para ouvir uma palavra. Tudo te distrai. Tudo você fica olhando para o horizonte e não presta atenção em nada. Só vem socializar. Vir socializar na igreja é bênção? É bênção. É bênção vir aqui conversar com o pastor Bruno, vir o diácono Mateus? É bênção. Porém, não é esse o propósito. O propósito é você sentar e ouvir a palavra. O propósito é você vir aqui e louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle. Então a religiosidade tem que ser tirada do nosso coração. Mas ela às vezes nos atinge. Em Marcos 16,15 vai dizer assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Por isso que temos que ser exemplo. Exemplo é uma coisa abrangente na nossa vida, irmão. Eu achava que exemplo era uma palavra completamente inútil, mas não é. Não é inútil.
O meu desejo é que eu seja exemplo para vocês. Sempre foi assim. Eu tenho que ser exemplo, exemplo, exemplo e exemplo para o resto da minha vida. Senão, como é que eu vou alcançar alguém? Como é que eu vou falar de Deus para alguém? Como é que eu vou te falar para você lavar o banheiro se eu não limpo o banheiro? Por isso que eu limpo o banheiro primeiro. Por isso que eu cuido da casa de Deus. Você vai muitas vezes me ver no banheiro limpando o banheiro, irmão. Não importa se eu sou líder de diácono, não importa se eu sou diácono, não tem essa comigo. Eu vim para servir ao Senhor. Porque um dia, lá naquele encontro de casais, me serviram. Alguém me serviu. Alguém alcançou a minha vida. E eu nunca mais deixei de servir. Porque é melhor servir do que ser servido. Isso eu posso dizer para vocês. Deuteronômio 7:9 vai dizer assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Isso tudo diz de exemplo. O seu exemplo vai reverberar em 1000 gerações. Você não vai saber o que você fez, qual o exemplo que você deixou. Mas você fazendo a vontade de Deus, com certeza você vai alcançar alguém. Nessa passagem de Deuteronômio 7:9, destaca que Deus guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações para aqueles que amam e obedecem. Então, por isso que a gente tem que obedecer a Deus. Porque pessoas vão ser alcançadas pela nossa vida. O problema é que a gente, às vezes, não quer obedecer. Quando você não obedece, como Saul não obedeceu, alguém vai entrar no seu lugar, irmão. Querendo você ou não. Se eu não me dedico em tocar um violão ou tocar um baixo aqui, me dá que vai me tirar e vai botar outra pessoa, vai ser assim. A obra do Senhor não para porque eu paro. Se eu parar, alguém vai continuar fazendo a obra. Então, por isso que precisamos fazer o melhor do Senhor. Não pare, seja obediente. O chamado não é sobre você, é sobre quem você vai alcançar. Isso é uma frase que Deus me deu, irmão, olha, que veio como uma seta no meu coração. Eu falei, como assim o chamado não é sobre mim? Não é sobre você. O amor que eu tenho por você, você vai amar alguém. Por isso que você precisa amar ao próximo. Porque ouça bem, tudo que Deus te ensina, tudo que Deus coloca no seu coração, tudo que Deus te prepara para fazer, é para que alguém precisa ouvir você. Toda vez que tem alguém com enfermidade, aquela pessoa tem uma enfermidade muito grande, aquela enfermidade vai fazer a pessoa alcançar outra pessoa. O Noah está aí, prova disso. Não vou dizer que ele tem uma enfermidade, porém ele tem algo na vida dele que Deus trouxe dentro dele para alcançar vidas, que vai precisar ter a alegria que ele tem, o amor que ele tem, a cura que vai com ele, o milagre. Que milagre, ninguém vive milagre morto, irmão. Milagre é em vida. Eu sempre digo isso, milagre é em vida. Quer viver o milagre? Olha para Noah. Quer viver o seu milagre? Ali é o milagre. Ia estar morto, ia sair da barriga morto sem pulmão. Está aí, ó. Milagre. Milagre se vive, irmão. E para você viver o seu milagre, e que o seu milagre toque em alguém, o exemplo, novamente, precisa ser realizado. Precisamos alcançar essa maturidade. As suas ações e o seu caráter influenciam as gerações seguintes.
seja através do exemplo, de fé e obediência, seja por meio do ensino e orientação de valores e princípios. Precisamos ter o caráter do Senhor em nós. Amor, caráter de Deus, amor, santidade, justiça e bondade. Tudo que falta nessa geração mundana. Ninguém tem amor mais por ninguém. Ninguém abre a porta mais para ninguém. Ninguém pega uma água mais para ninguém. Todo mundo com raiva de um ser humano para o outro. Mas nós, que temos Deus no coração, que temos a maturidade, o entendimento da palavra, precisamos fazer a diferença. A diferença não vai vir só de mim, porque tem pessoas que eu não vou alcançar, mas que você vai alcançar. Eu não estou no seu trabalho. Eu não estou na sua faculdade, por exemplo. Eu não estou lá. Mas você está. Você vai alcançar pessoas que eu não vou conseguir alcançar. Você vai falar da palavra para pessoas que eu não vou conseguir falar. Pastor Bruno está lá na Evo, eu não vou lá falar de ninguém, de Deus, mas ele está lá falando. É sobre isso, irmão. Então faça a sua parte. Não procrastine a parte que Deus colocou para você fazer. Falo de procrastinação com muita firmeza aqui, porque isso acontece dentro da minha casa comigo mesmo. Eu tenho essa dificuldade em mim. Você acha que é fácil? Eu não gosto de ler, irmão. Quem não gosta de ler, como é que vai pregar, vaso? Tem que ler a palavra. Não vai vir assim do nada, não. Tem que ler a Bíblia, tem que entender. Aí você procrastina, não lê hoje, não lê amanhã, não lê depois, não ora hoje, não ora amanhã. Como é que você quer falar de Deus se você está vazio? Não existe essa possibilidade, irmão. Então, por isso que Deus quer te usar. Porque Deus já olhou dentro de você, viu que você vai fazer a diferença. E eu creio que você vai fazer a diferença, eu creio. Porque essa igreja é uma igreja diferenciada, irmão. Diferenciada. A primeira parte do que Deus me colocou foi sobre exemplo. Porque o exemplo transcende o tempo. Porque Deus botou no meu coração, a segunda parte foi sobre rei Josias. Rei Josias foi um rei daquela época que aos 8 anos de idade virou rei. Mas o que Deus falava muito comigo é que se você não fizer a sua parte, anos depois daquela pessoa que você falou de Deus ou não falou de Deus, como é que vai ser a vida dela? Como é que ela vai alcançar alguém se você não for exemplo para essa pessoa? Como é que você vai fazer algo se você não for exemplo para esta pessoa? Então isso é muito importante. Por isso que Davi fez a diferença. E faz a diferença até hoje. Porque eu não estaria falando de Davi se ele não tivesse sido exemplo para alguém. Eu não estaria aqui se o pastor Marcos não tivesse decidido em servir a Deus e ter sido meu exemplo. Eu não estaria aqui se o pastor Bruno não tivesse servido a Deus. Como é que você ia me discipular? Não ia. Ele não estaria aqui com vocês, liderando vocês, se ele tivesse desistido do chamado. E dito por vocês, domingo, quarta-feira, que ele era exemplo, na sexta-feira, que ele era exemplo. Exemplo. O Senhor é meu exemplo. Não foi? Domingo foi dito isso aqui. Por quê? Porque ele faz a diferença na minha e na sua vida. Mas para ele fazer a diferença, ele precisou sacrificar a vida dele. É o que nós temos que fazer. Deus te chama para fazer o melhor. E como Davi fez o melhor, vou te dar um tempo aqui, um tempo longo. Os efeitos do reinado de Davi, com um modelo de obediência e fidelidade e devoção a Deus, restaurou a prática religiosa e as leis de Deus, reverberando 300 anos
depois. 300 anos depois de Davi, veio o rei Josias. 300 anos, irmão, é muito tempo. Só Deus para fazer isso. Agora, Josias precisou fazer a parte dele, porque na verdade, ele com 8 anos, como é que ele ia saber de Davi? Ele leu as escrituras. Lógico que ele tinha já descendência de rei, porque Davi era rei. Ele fazia parte da linhagem de Davi. Ele sabia sobre Davi. Mas a determinação de servir a Deus tem que partir de mim e de você. Que ninguém vai aqui te obrigar a servir a Deus. Ninguém. Servir é uma escolha. Fazer a obra é uma escolha. Ir à consagração amanhã é uma escolha. Você vai ou não. Quem não for, não recebe. Quem vai receber algo extraordinário da parte de Deus. Porém, isso determina que eu preciso tomar a minha atitude. Eu tenho que tomar ação de fazer o melhor. Porque eu me enchendo, eu vou encher alguém. Eu me consagrando, eu vou conseguir ser usado por Deus para alguém. E é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso que Deus quer falar ao nosso coração. Seja exemplo. Faça o seu melhor. Em 2 Crônicas 34, 1, 2 e 3, vou ler aqui rapidinho. Rei Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 31 anos. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Vou repetir. Ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor e andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se inclinou nem para a direita e nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, enquanto ele era ainda jovem, começou a buscar a Deus de Davi. Porque no 8º ano do seu reinado, enquanto ele ainda era jovem, tem algum jovem aí? Começou a buscar a Deus de Davi, o seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos e dos bosques e das imagens esculpidas e das imagens derretidas. Porque naquela época o povo de Davi, que foi reinado pelo rei Amon, né? Ele não era reto aos olhos do Senhor, ele não fazia o que era para Deus. Então, lá tinha idolatria, outros deuses naquela época. E o rei Josias veio para mudar isso, porém, ele quis servir a Deus. Então, através da vida dele, quantas pessoas não foram alcançadas naquele período? Quantas pessoas não foram alcançadas e foram direcionadas para o centro da vontade de Deus? Agora, por isso que somos as 5 pessoas que andamos. Se o rei Josias tivesse seguido o exemplo do pai, não dava. Se ele tivesse seguido o exemplo do avô, também não ia dar. Do bisavô, também não ia dar. Estou falando de 3 gerações para trás. Ninguém ia ser alcançado. Mas uma pessoa, 300 anos lá atrás, fez a diferença. Uma pessoa 300 anos lá atrás foi temente ao Senhor, foi escolhido por Deus, foi ungido pelo Senhor. Essa pessoa fez a diferença. Por isso que você vai fazer a diferença. Porque Deus está te ungindo, Deus está te preparando, Deus está te capacitando para fazer. Porém, se você anda, Deus anda contigo. Mas se você para, Deus também para. Não faz sentido Deus andar na sua frente e deixar você lá atrás.
Se você pegar uma pessoa hoje, com a mão aqui e puxar, ela ficar parada, o que adianta? Caminha você primeiro. Faça você primeiro. Leia a Bíblia você primeiro. Ore você primeiro. Jejue você primeiro. Se prepare. Porque algo sobrenatural iremos fazer na vida de alguém. Algo sobrenatural. Tem pessoas sedentas de Deus. Eu ando em lugares, hospital, eu ando muito dentro do hospital. Tem gente lá, eu não vejo muitas pessoas que estão enfermas dentro de CTI, eu trabalho dentro do centro cirúrgico. Tem gente lá, os próprios médicos. Os próprios médicos têm um bisturi na mão. Bisturi na mão, que ele pode pegar uma artéria e matar alguém. São sedentos de Deus. Nem eles entendem como é que eles operam. Lógico, eles estudaram. Amém. Estudou. Mas ele pode ser o melhor médico do mundo, irmão. Se Deus não estiver ali, não adianta. Quando está dando ruim, eu trabalho com os médicos que não são ateus, mas não é muito assim com Deus, não. Quando o bicho começa a pegar mesmo, começa a sangrar, confusão, aí eu estou lá instrumentando. Carlos, porra, ora aí. Eu falei, não, irmão, já estou orando desde casa, faço. Antes de você começar a sua cirurgia ontem, quem marcou a cirurgia foi eu, já estou orando. Eu falei, senhor, toma conta aí, senão não tem o que fazer. Aí nessa hora, que é Deus. Senhor, ora aí, irmão. Eu estou orando, faço. Deus vai te usar. Está sedento por Deus, mas não sabe nem buscar Deus. Mas graças a Deus tem alguém lá que serve a Deus. Eu estou lá. Você poderia estar lá. O paciente não sabe que eu estou lá. Ele não precisa saber que eu estou lá. Porque eu amo aquele paciente sem ele saber que eu amo ele, porque eu amo a Deus. Deus me amou, eu vou amar o próximo. Isso é amor de Jesus por nós. Quem você tem amado? Ama com intensidade, irmão. Valide aquela pessoa. Valida. Tem gente que precisa ser validado por nós. Muitos chegam aqui nessa igreja com dor no coração e a gente não sabe. Você precisa amar essa pessoa. E trazendo para o exemplo novamente, e você precisa ser exemplo para você restaurar alguém. Essa passagem do Josias fala muito de restauração, né? Em 2 Coríntios 34, 30, vai dizer assim, pastor, que hora que termina? Tá, acabou? Vou terminar então. 2 Coríntios 34, 30 vai dizer assim, ó. E o rei subiu à casa do Senhor e a todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, grandes e pequenos. E ele leu aos seus ouvidos toda a palavra do livro do pacto que foi achado na casa do Senhor. Leu a palavra de Deus para essas pessoas, assim trazendo o povo para a vontade de Deus. Para a gente terminar, o seu legado reverbera sua conduta em outras vidas e cumpre o propósito de render glórias a Deus. Ser um homem reto é viver o propósito de Deus, sendo exemplo, significa que o exemplo transcende o tempo. A disciplina separa quem sonha de quem realiza. Seja um exemplo. Deixa Deus cumprir a promessa na sua vida. O chamado não é uma escolha, é iniciativa soberana de Deus na sua vida. Deixa Deus te alcançar. Deixa Deus fazer o melhor dele na sua vida. Deixa Deus tocar no seu coração. Vamos levantar e estar orando ao Senhor, porque Deus é maravilhoso e foi desafiador, irmãos, estar aqui hoje.
muito desafiador. Mas Deus vem me preparando. Quando eu vou lá, que a gente leva os diáconos pro monte, a gente prega lá, é uma bênção, mas eu estava entendendo, Deus está preparando cada um de nós. Seja um exemplo, faça o seu melhor. Não deixe nada atrapalhar o que Deus colocou no seu coração para fazer. Tá? Alcance a sua casa, alcance a sua família, alcance seus amigos, pessoas que você trabalha. Alcance, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor. Que essa palavra, Pai, entre em nosso coração e modifique a nossa vida, porque tem vidas precisando de mim e dos meus irmãos. E a gente precisa se conectar com o Senhor, meu Pai, fazer o melhor, porque o Senhor já deu o melhor para nós, que foi Jesus Cristo, Senhor. Então, nós precisamos fazer o melhor, precisamos engrandecer o Teu nome através da nossa vida, através do que queremos fazer, do que queremos agir, Senhor. Não nos deixe, meu Pai, procrastinar, meu Pai, o chamado que o Senhor tem na vida, na minha e dos meus irmãos. Que eles alcancem vidas, meu Pai, na faculdade, no trabalho, em casa, Senhor. Senhor, seja feita a sua vontade. A sua vontade, meu Pai, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E isso, meu Pai, toca em nossos corações, porque a gente precisa ter gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelas misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã, pelos livramentos que o Senhor nos deu a cada dia. Porém, meu Pai, o que vale ter tudo e não ter nada. Mas que o Senhor possa encher o nosso coração, que a gente entenda o melhor que nós somos e que a gente seja exemplo para as pessoas que vão entrar nessa igreja e aquelas que não vão entrar também, mas que a gente lá fora seja exemplo para que o Senhor possa usar a nossa vida com intrepidez. Usa, meu Pai, poderosamente a nossa vida. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor unja cada um aqui nessa noite em nome de Jesus, Senhor. Eles são ungidos do Senhor e eles vão fazer melhor para o Senhor, alcançando essas vidas que estão sedentas por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Assim eu te agradeço. Amém. Tem que ser exemplo. Lembrei aqui de duas histórias que diz o seguinte: dois filhos gêmeos e um pai. E um se tornou um pastor, um homem de Deus, íntegro, reto. E o outro, uma pessoa fora da lei, usuário de drogas, fazia tudo de errado. E aí uma pessoa viu a história dos dois e resolveu perguntar: quem foi o seu exemplo? E aí aquele que era pastor falou assim: meu pai. Quando perguntaram para o outro irmão, aquele que era totalmente louco, totalmente à margem da própria sociedade, ele também respondeu a mesma coisa: meu pai. E aí para um foi assim: meu pai. Eu vi o que meu pai era. Meu pai também era alcoólatra, também era jogador, também fazia muitas coisas, e falou assim: eu vi tudo que meu pai era e eu não quis imitá-lo, eu quis ser totalmente diferente. E o outro falou assim: eu vi o meu pai como ele era e eu quis ser exatamente do jeito dele. A nossa vida, nós somos seres relacionais, somos seres influenciados e influenciadores. As nossas vidas são moldadas por exemplo. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O apóstolo Paulo está falando assim: olha, não imita a mim não, faça o que eu faço, imita a Cristo. Eu preciso ter um modelo, uma modelagem. O que eu sempre falo aqui, sempre falo
para todos os jovens, não queira ser igual a ninguém. Não queira ser igual a ninguém. Você pode modelar alguém? Pode. Mas saiba e busque o que aquela pessoa fez para obter e chegar naquele lugar. Porque quando eu olho e quero ser igual a alguém, eu estou olhando para o palco e para o resultado daquela pessoa. Mas eu não sei o preço que ela pagou. Eu não sei o que ela fez para chegar ali. E eu queria somente obter o sucesso. Eu não sei o que eu vou fazer com esse sucesso quando ele chegar. Mas quando eu sei o caminho, talvez eu possa chegar muito mais longe. Eu costumo dizer para alguns aqui, quando falam para mim, pastor, você, por exemplo, você vai fazer muito mais do que eu. O próprio Jesus falou isso, gente. Obras maiores, vocês vão fazer. Jesus como exemplo, mas obras maiores, eu irei fazer, você irá fazer. Então eu preciso entender isso, de ter isso como exemplo. E sempre lembrar que as más companhias corrompem. Vamos fazer essa frase um pouquinho diferente? Você me permite? Eu gosto muito. As más companhias corrompem aqueles que têm o bom costume, ou até aqueles que têm o bom costume. As más companhias corrompem quem não tem um bom costume, corrompem até aqueles que têm bons costumes. Eu quero dizer uma coisa para você, para poder encerrar. O que você está fazendo hoje, não se preocupe. Não se preocupe com o que você está semeando hoje, que não tem ninguém vendo. Deus está vendo e você vai colher, porque a palavra de Deus garante, Gálatas 6,7, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém, gente? Natália, estava ali, quando o diácono Carlos estava pregando, Deus estava falando comigo. E Deus mostrava você percorrendo